Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Quando a questão é criança, eu acho que a gente podia começar da questão dos agressores de criança. Tem a questão da pedofilia, que eu acho que é o pior de tudo, né? Mas também tem a agressão emocional de várias maneiras. Até eu vi um trecho de um papo que vocês estavam falando sobre o possível aumento de agressores de criança. Queria que você falasse do perfil do agressor de criança e se realmente existe um aumento, faz sentido ou é só que a mídia está dando mais luz para esses casos agora? Não, sempre existiu. É interessante. Opa, já estão respondendo ali por mim. Então, A Siri. bem, a gente já tem esses casos. É aquilo que o Brasil está desenvolvendo. O Brasil ele está olhando para isso agora. Então, fica parecendo que se tem mais casos, porque está sendo relatado, está sendo discutido, né? Isso é um bom sinal. A gente precisa não discutir isso de qualquer maneira, mas a gente precisa entender que existem estudos anteriores em outros países, né? Que existem técnicas em relação a isso. Então, a gente tem que, como se diz, não é só o correr atrás do ladrão, é a questão da polícia da inteligência, né? Aquela coisa de pensar o caso e ir direto no ponto. Uma vez eu lembro que um policial disse assim para mim, professora, mas lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, se tem viatura, que a gente não tem. Eu digo, tá, mas não quer dizer que você vai resolver um crime porque você tem viatura. Na realidade é com a bunda. E ele, como assim, professor, com a bunda? Eu digo, senta a bunda e pensa, né? Que essa que é a famosa polícia da inteligência. Por que a Inglaterra é considerada a melhor polícia? Pela resolução de casos. Olha, homicídio, por exemplo, na Inglaterra, se resolve 92%. Você sabe quanto se resolve no Brasil? 25. Não, entre 40 e 60, melhorou. Tem São Paulo resolve bastante, né? A Paraíba é um estado que resolve perto dos 60%. Então, quer dizer, mas tem estados que estão resolvendo 40%. Né? Então, olha a diferença, cara. Tu só sabe isso quando tu vai ver os estudos, as estatísticas, as questões. Tu diz, cara, a gente tem que avançar. A polícia faz muito no Brasil com pouco recurso. A gente sabe disso, né? Então, tem que melhorar também os recursos, né? Mas a gente já melhorou, assim, já está solucionando mais casos, tá? Então, tudo isso é uma questão de um monte de pontos, né? É uma questão da própria população dar atenção, né, a isso, cobrar isso, denunciar. Vem desde lá da questão de como a população encara a questão do crime, até, né, outras questões mais estruturais, lógicas, físicas, né, com relação a equipar, e não só equipar, mas capacitar a nossa polícia, né? A gente ainda tem aqueles policiais que têm uma ideia assim, mas isso não vai me ajudar, não, basta ter uma arma na mão, né? Não é só isso. Né? A gente tem que ter outras questões para ajudar no combate ao crime. Então tem que mudar um monte de coisa aí. E o perfil da pessoa, do agressor de criança, o que ele tem de diferente desses outros perfis de psicopata e de basicamente assassinos? Nada. Eles fazem uma diferenciação para a questão da pedofilia, a questão sexual. A questão do agressor, não. Por exemplo, a gente vê aquele caso que teve do Jairinho, a gente vê nitidamente que ele não escolhia as namoradas. Ele escolhia as vítimas. Por exemplo, todas as namoradas dele tinham crianças de 3 a 5, 6 anos, né? Parece que até 8 anos, se eu não me engano. Então, ele já escolhia essas mulheres já para ele ter aquelas vítimas disponíveis. O que ele ganha com isso? Poder. Poder. A gente tem que entender que tem pessoas que estão sedentas de poder. E esse poder é principalmente quando eu tenho uma vítima vulnerável, isso é muito legal. Porque eu posso exercer todo o poder possível. Na realidade, é um processo compensatório. Essas pessoas se sentem muito inferior, na realidade. Elas têm complexo de inferioridade. E elas têm que ter bastante poder para elas se sentirem melhor. Então, muitos vão escolher o quê? A criança, porque é vulnerável. É fácil, vamos dizer assim, fácil de manipular, de atacar, né? Não se defende, né? Não vai tentar se defender, é vulnerável, né? Como eu falei. Então, muitos vão adquirir esse poder e eles se sentem maravilhosos, tá? Eles se sentem bem por cima mesmo, porque eles estão absorvendo isso. É louco, mas a gente tem que entender que existem mentes dessa forma, né? Então, muitas vezes não é a coisa material, é o que a gente ganha de ganho psíquico, que a gente chama de ganho psíquico, né? Então, o cara ganha psicologicamente falando. Mas tem também ali uma coisa, talvez, de sedução, né? Porque não só sedução sexual, né? Mas normalmente o cara, ele é o cara que... Ele é intenso. Eu sempre falo que pessoa que é muito apaixonada é também muito violenta.
né? Pessoa que é tudo muito intenso, ele vai ser Biruliro, né? É biruliro, entendeu? É tan-tan, É. entendeu? Porque Por é quê? isso. Normalmente o cara que é o agressor de criança, ele também é o amigão da criança, ele brinca com a criança. Então ele até faz de uma maneira que a criança se sinta, vide aí o Living Neverland lá, que a criança se sinta meio, puta, eu não quero perder, apesar dele me agredir ou passar a mão em mim, eu também não quero perder porque ele brinca comigo. Então, como é que a gente pode... Porque, lógico, tem um cara legal que gosta de brincar com criança e tem o cara que tá brincando com criança porque vai fazer isso. Esse meio tempo que eu tenho filho, né? Eu fico assustado, assim, porque eu sou um cara muito neurótico, então eu fico, tipo, até o positivo já me deixa, Você sabe, tá preocupado. correto com isso, porque assim, nós temos fases da vida, a psicologia também já explicou isso pra gente, eu tenho fases e eu vou passando essas fases, tá? Se eu regredir, ficar em uma dessas fases, já é uma questão psicológica que não é legal. Então, o que eu tô dizendo? Adulto, o correto é adulto, não tem interesse mais por criança, ele não é criança, certo? Cada fase a gente vai tendo interesses diferenciados, nosso comportamento vai mudando. Então, sim, um adulto que tem aquela fissura, aquele interesse por criança, ao ponto de ele deixar de jogar um futebol com seus amigos para ele ficar levando, sei lá, criança do vizinho no parque, isso aí é esquisito. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, porque não é normal. Porque o normal é a gente passar por essas fases. O próprio Freud, né, como Freud explica, né? O próprio Freud, ele já mostrou isso pra gente. Olha, se tu fixar em uma fase anterior, tu não vai ficar legal. Tu vai ficar com resquícios daquela fase e levando aquilo pra fase adulta. Tanto é que muitos pedófilos, eles são infantilizados no seu comportamento. Eles são meio que acriançados. Tem um perfil que é meio que acriançado. O Michael certo? mesmo, né? Então, Michael Jackson era um pouco...